Boa tarde! Boa tarde, pessoal. Pode chegar, pode vir entrando aqui na live. Daqui a pouco nós teremos o Luso, André Luso, junto com a gente. Deixa eu convidar ele aqui. Cadê? Pronto, tô chamando ele aqui. Deixa eu chamar meus amigos advogados e advogadas. Verena, ok. Olá, Wilton, acabei de ver que você entrou. Eduardo, meu tio advogado tá aqui também, que maravilha. Daqui a pouquinho o André Luso vai entrar. Enquanto isso, opa, Grace também entrou, seja bem-vinda. Luso entrou, já vou chamar ele para entrar aqui com a gente. Enquanto ele tá aqui chamando para entrar, fazer uma coisa. Na última live me perguntaram, cadê os seus mini coelhos? Então hoje eu já trouxe um aqui para dar uma boa tarde para vocês. Então, esse aqui é o Cappuccino, dando uma boa tarde para vocês. Daqui a pouco o André tá entrando aqui. Vamos lá, cadê o André? Pronto, já chamei. Vamos ver se ele vai entrar aqui. Deem um tchau aqui pro Cappuccino. Vou colocar ele no chão. Entrou! Então deixa eu colocar o Cappuccino pra cá. Vai lá, Capu. O telefone quase caiu aqui agora. Quase caiu? André, seja super bem-vindo a essa nossa live aqui que acontece na hora do almoço, que é para o pessoal já almoçar aprendendo coisa nova, né? É verdade. Né? Boa! André, se apresenta aqui para o pessoal. Eu só posso dizer que você é um ótimo advogado e que a gente tem vários projetos juntos, então conta para o pessoal o que você faz. Tava vendo seus coelhinhos aí. E aí, É que na última live perguntaram deles. Eu falei, já vou trazer então. Só trouxe um porque a outra fugiu. É um casal, não é isso? É um casal. São dois. Você sabe que eles têm muito filhotinho, né? Eu sei disso. Olha, daqui a pouco acho que essa casa vai estar bem cheia. Vamos lá. Daqui a pouco eu vou estar anunciando filhotes de coelhos, tá? Quem Verdade. Quiser ter um mini coelho, já fica de olho aqui. É verdade. Mas vamos lá, eu sou advogado desde 2006, 16 anos advogando. Só que eu só vim me preocupar com a voz e com palestras, em treinar. Tu acredita, Letícia, que eu só consegui identificar problemas basicamente ano passado. Olha quanto tempo tem isso. Então, assim, são 16 anos de advocacia. Então, boa parte da minha advocacia eu acreditei que sabia dar palestra, acreditei que sabia me comunicar bem, acreditei que sabia me expressar da forma correta. Então, assim, são 16 anos de advogado, hoje sou advogado tributarista, tenho um treinamento online para advogados, tem um livro sendo lançado mês que vem agora também para advogados, mais associado à carreira do advogado, mas com sempre aprendizado, né? Então, assim, para a gente não começar a falar, que a gente vai falando, acaba atropelando o nosso assunto, mas é bem basicamente isso mesmo. Hoje eu vivo da advocacia, vivo dos meus treinamentos, e esses são desafios que a gente enfrenta aí na advocacia. Ficou mudo pra mim, você. Eu esqueci de ligar agora. Esqueci. Vê se voltou, né? É que eu esqueci de ligar o áudio, o telefone, e tem gente ligando. Mas é basicamente isso aí, pra gente não fugir da nossa estrutura aqui. Hoje eu me sinto mais tranquilo, né? Não somente pelo fato de palestrar bem, e por ter uma fonoaudióloga tomando conta de mim, que é você também, né? Que está sempre me dando os toques aí. Olha só, olha quem entrou aqui. Camila, seja bem-vinda. Tati, Grace, Wilson. Tem bastante gente por aqui. Que maravilha. Camila, gente boa. Boa. André, então, quer dizer que você palestrou aí por 16 anos,
Nunca tinha pensado em cuidar da voz e, de repente, Não. preciso cuidar dessa voz. Não dá mais para É, continuar assim, né? O que foi o seu olha, estopim? ó, o estopim, Letícia, foi o seguinte. Eu já sentia, em 2016, foi quando eu tive um problema com a voz. Tá? Eu fui gravar um treinamento, fui para Mato Grosso do Sul gravar um treinamento, que é o Advogado de Sucesso, e lá eu perdi a voz. Nos primeiros 15 dias, eu tenho até aqui no destaque, nos primeiros 15 dias eu fiquei praticamente sem voz. Eram 30 dias de gravações para poder gravar todo o conteúdo, assim, com para e volta, e review, e ajuste. Aí no 15º dia, exatamente, eu perdi literalmente a voz. E foram mais 9 dias para poder fazer a voz voltar ao normal. E pior, eu não procurei ninguém para poder fazer isso. Eu mesmo estava resolvendo o pepino, entendeu? Tava Então, assim, resolvendo como? Por curiosidade. Ah, não! A Tá pessoa perde a voz e ridícula. resolve se cuidar sozinha. A gente faz isso o tempo É, todo com a gente, né? aí você pesquisa no Google, né? Como um bom profissional, né? A gente vai pesquisar no Google, a farmácia do Google, e a gente O que eu encontra tomo várias. para voltar a voz, né? Cadê o meu remédio milagroso? Não, e a primeira coisa que a gente faz é mel, é própolis, é chupar pastilha, né? São aquelas coisas bizarras e ridículas que não adiantam de nada. Só alivia momentaneamente ali, que você acredita que esteja aliviando, né? Mas foi basicamente isso. Eu fiquei ali, perdi a voz mesmo, não procurei médico, e eu fiquei relaxando a voz, fiquei sem falar, tomava água mais morninha, evitei o gelado. De lá para cá eu parei de tomar gelado, né? Mas mesmo assim eu não procurei. E dali para cá, aquele esse pigarro, ele é frequente hoje ainda, ele não melhorou, ele ainda é frequente, aliviou, mas eu sinto isso frequentemente. Por exemplo, se eu estiver dando palestra, eu tenho que realmente preparar minha voz antes, não tem mais como fazer sem prepará-la, sem estar ali trabalhando ela. Mas foi ali, 2016 foi o ponto que eu senti muita dificuldade. De lá para cá, muito ressecamento na voz, então isso prejudicou um pouco, entendeu? Sim. E por que um advogado tem que ter uma boa voz? Né? Que é o nosso grande tema. Por que os advogados devem se comunicar bem? Mas dentro disso, né, a gente sabe o quanto a voz está aliada a uma boa comunicação. Por que um É. advogado tem que ter uma boa voz? Ó, Letícia, eu vejo pelo seguinte, a gente precisa... O grande problema do advogado hoje é acreditar que ele não precisa trabalhar a sua comunicação, não precisa trabalhar a sua voz em si. Eu vejo diversos colegas advogados cometendo vários erros que eu cometi, se não piores ainda hoje. O fato como vícios de linguagem, a comunicação ela é importantíssima, exatamente no ponto que você precisa jogar a confiança, onde você precisa trabalhar mais a sua persuasão, você consegue gerar mais autoridade daquilo que você fala. Imagina você, hoje, fonoaudióloga, se você não tem uma comunicação boa, você não consegue se expressar bem, cara, você não vai conseguir convencer. O teu poder de convencimento, ele vai por água abaixo. O advogado, desde o primeiro atendimento do cliente, quando você fala com o cliente, quando você se expressa com o cliente, isso já conta pontuação para um fechamento de contrato. Mesma coisa quando você vai para uma audiência, uma boa comunicação, uma boa oratória em um tribunal, você fazendo uma defesa, ou até mesmo numa audiência, numa simples audiência, aquilo conta muito. É o poder de processamento do pensamento que você tem. Então, assim, são várias coisas que vão se encaixando que o advogado precisa ter para poder ter uma voz ativa, uma voz que você consiga entender e uma voz que você precisa passar confiança, que a colega acabou de escrever aqui, confiança, entendeu? Então, esse é o isso ponto de mesmo. partida. Thaisa colocou aqui. É cartão de visita. Não adianta você ter um cartão bonito, não adianta você ter um escritório bonito, você ter um site bonito, se quando você abre a boca, acabou. É uma grande questão aí. Então, comunicação é tudo, comunicação é poder. Exatamente. E até digo uma coisa, não adianta você ter o cartão e não ter a voz, mas adianta você ter a voz e não ter o cartão. E com Exatamente. a voz você informa onde a pessoa vai te encontrar, o que ela pode fazer. Então, invista no seu cartão principal, que é a sua voz, a sua comunicação. E olha só, voltando naquela história que você contou, né? Que você seguiu as receitas do Google, começou a tomar um monte de coisa. Isso é super, super, super comum.
Eu tive até uma cliente que não era advogada, tá? Mas era palestrante, dava muitas palestras, é até uma história que eu coloquei no capítulo do livro que me chamaram para escrever. E ela simplesmente falava o dia todo, chegava em casa, ainda tinha filho pequeno. O que a gente faz com filho pequeno? Fala com aquela voz bem aguda, falando com criança mesmo. Oi, filhinha, tudo bem? Ou seja, ela tensionava a voz que já estava cansada para ficar mais aguda ainda. E ela começou a ficar rouca, 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 rouca. Ah. E começou a seguir o quê? O Google, os amigos, começou a usar o spray lá de própolis, o gengibre, um monte de coisa. Aí, ó, prova viva de que todo mundo faz isso, né? E o que aconteceu com ela? Uma hora ela perdeu a voz, porque ela ia dar palestra. Qual que era o aquecimento dela para entrar? Própolis, por exemplo. Então ela anestesiava toda essa região. Ela foi eu, me escrevam aqui. Acho que foi o André que travou, né, gente? Bem, eu não sei se foi o André ou se fui eu, mas parece que eu tô aqui ainda. Então, deixa eu continuar. Olha só, e essa pessoa perdeu totalmente a voz. Não adianta a gente ficar seguindo receita pronta no Google, nem conselho de amigo, porque o que deu certo para uma pessoa não vai dar certo para você. André, você colocou, eu não sabia se era eu que tinha caído, se era você. Não, para mim aqui você caiu primeiro, aí depois o meu caiu. Caí? É, para mim o teu travou e depois o meu parou aqui. Bem, mas ok, voltamos. Isso é algo que pode acontecer com todo mundo, seja no presencial, seja no virtual. É verdade. Então, vamos saber lidar com os imprevistos também. O que acontece aí, Letícia, por exemplo, a gente se forma hoje, o advogado hoje ele se forma e ele não se preocupa muito com as coisas. Então ele acredita que o que ele já tem da faculdade já é o suficiente para ele conseguir levar a advocacia dele. E não é bem assim, né? Não é bem assim que funciona. A gente tem ali as habilidades, que são habilidades que eu falo o tempo todo, que eu toco muito no livro com relação a isso, as habilidades de sobrevivência, que é aquilo que vem para o nosso dia a dia, que é você se formar, que é você pegar a carteira da OAB, que é você fazer uma pós. Isso tudo é sobrevivência. E hoje eu considero a comunicação, a oratória, a persuasão como ponto de partida principal. Você pode investir em qualquer coisa, mas se você não investir hoje na tua voz, na tua comunicação, você tem aí uma jornada muito mais longa, muito mais árdua para você seguir na sua carreira. Eu penso porque eu passei por isso e eu vejo isso hoje na advocacia, com diversos advogados, não todos, mas diversos. Eu acompanho, eu assisto muita palestra. Por quê? Porque com palestras eu aprendo a não cometer os erros e muitos eu gosto do que eu vejo e acabo modelando, acabo utilizando de recursos deles para poder utilizar aquilo em palco também, utilizar aquilo em palestra também. Então, assim, ponto principal, a comunicação hoje ela é primordial. Eu digo mais uma vez, continuo vendo diversos advogados que cometem os mesmos erros. Eu que já estou com uma carreira de palestra, que já vim de muita palestra, já vim de muito treinamento, cometo erros. Cara, a gente comete erro, não tem como. Às vezes dá um deslize, às vezes você me fala coisas
que eu deixo ali e acabo esquecendo. Então, assim, por quê? Porque vai deixando, vai vivendo no automático, isso vai acontecendo, vai entrando no nosso piloto automático e a gente vai esquecendo. Então, assim, primordial, a voz, a comunicação precisa ser trabalhada, não tem como. Você saberia dizer quais são os principais erros dos advogados hoje? Sim, isso aí tem vários. Vícios de linguagem é o ponto principal. Então, Fica aquilo, pensando ali no que fica vai falar e se pensando, entrega. fica pensando. E aí ele se entrega porque isso é muito visível. Ele não percebe que está fazendo aquilo dali. Então, assim, esse é o que mais me dói aos ouvidos, tá? Aos olhos também, porque eu olho aquilo dali, aqui dá até arrepio, porque a gente vai vendo que aquilo ali é um erro muito ruim. Porque pra gente que entende, ou é falta de conteúdo, ou é nervosismo, ou então não tem estrutura dentro do que você está falando. Entendeu? Eu vejo dessa forma e falo isso também no treinamento nosso. Por quê? Porque se você está pensando, cara, você não treinou aquilo dali, você não criou um roteiro para aquilo dali, para você falar, você precisa de uma linha editorial, você precisa seguir um roteiro para que você organize o seu pensamento. É a mesma coisa, vamos brincar daquele jogo. Olha, você vai começar a conversar comigo e no meio da conversa você vai falar uma palavra, banana. Então eu vou ter que entrar com aquela palavra dentro do contexto da minha história, não é simplesmente falar. Eu faço isso com os meus filhos. Por quê? Porque É isso você... super legal, já vai treinando eles, né? Porque isso você acelera pensamento, você acelera o processamento de construção das ideias na tua mente. Isso faz um diferencial muito grande, inclusive quando dá o branco, né? Quando a gente está ali numa live ou a gente está numa palestra e dá aquele branco, você esquece do assunto. Cara, se você não tem roteiro, você não vai lembrar. Não vai. E aí se torna repetitivo. E a repetição é o segundo ponto. Primeiro são os vícios de linguagem, que são diversos, que eu tenho aqui anotado os vícios de linguagem. Porque eu vou anotando, eu vou assistindo palestra, eu vou falar, opa, vício de linguagem. E eu vou anotando aquilo dali. Então eu tenho uma sequência de vícios de palestras que eu não quero cometer aquilo dali. Entendeu? E o segundo deles, já para adiantar, Letícia, é a repetição. As pessoas, quando não têm, mais uma vez, uma organização interna, uma estrutura interna para trabalhar, ela se torna repetitiva no assunto. E ela volta, ela fica naquele loop de repetição de conteúdo. Isso é um fator também principal que eu vejo muita gente cometendo e vão continuar cometendo, porque se você não corrige, se você não organiza, o erro ele vai ser frequente, vai ficando cada vez mais. Aí você fica uma pessoa que é desmerecida, uma pessoa que não é mais chamada para poder palestrar, para poder fazer uma conferência, para dar um treinamento. Por quê? Porque você foi para lá despreparado. Às vezes não é a falta de conteúdo, é a falta de organização, é a falta de estrutura que deixa transparecer aquilo dali. O próprio vício de linguagem. Então, às vezes é vício mesmo, às vezes não é falta de conteúdo, às vezes é nervosismo, não praticou. Né? Tem gente que acha que a gente quando tá... Tem gente que acredita que a gente quando está no palco, a gente inventa tudo na hora. Cara, meu não é. As minhas palestras eu sei exatamente o que eu vou fazer em cada momento. Em cada momento eu sei o que eu vou fazer. E é isso que a gente vai compartilhar depois, né? A gente vai compartilhar o nosso passo a passo, né? Então quem ficar aqui na live até o final vai saber o passo a passo que a gente vai entregar aqui. Olha só, André, a Regiane colocou aqui. Boa tarde a todos. Observo muitos vícios de linguagem. Quebra a atenção do ouvinte. Mais do que quebra, Regiane, tira a sua credibilidade. Porque a pessoa vai... Que a gente tem que pensar sempre qual que é a imagem que eu passo para o outro com a minha voz, com a minha comunicação. Vai passar a ideia de que você é uma pessoa despreparada. Se você fica... né? É horrível. Vai passar a ideia de que você é uma pessoa que talvez até esteja mentindo, porque você está tendo que pensar demais no que vai falar. Então, como que você vai passar autoridade assim? Como que você vai fechar negócios desse jeito? Então, toma cuidado com isso. Mas o primeiro passo ela já tem, né, André? Perceber que ela faz isso. Tem gente que nem percebe. Isso é verdade. Inclusive, eu tenho algumas alunas que eu assisto às lives delas, né? Live, palestra,
E ela fica assim, ai meu Deus do céu, você vai assistir, você vai ficar contando os vídeos de linguagem. Eu falei, ai gente, mas eu tenho que contar mesmo, eu conto. Eu coloco tipo palitinho, né? Eu dá o primeiro, e aí eu já boto o E e boto um palitinho, aí eu vou contando. Aí quando termina a palestra dela, eu dou um relatório. Eu falo, olha, só de vício de linguagem, você fez isso daqui. Porque assim, isso faz parte do jogo. Uhum. Faz parte a gente analisar. A gente vive isso. Você vive a comunicação. Eu vivo a oratória, a persuasão, a própria programação neurolinguística. Ela me deu muito de ferramenta para poder aplicar no que eu faço hoje. Entendeu? Então, assim, a gente tem que se desenvolver. Não adianta. Não adianta fechar os olhos e fingir que nada está acontecendo e que o mundo está igual. Não está. Está evoluindo. Está evoluindo. A advocacia evoluiu. A advocacia hoje não é só você fazer faculdade, pegar a sua AB, fazer uma pós-graduação e está tudo bem. Está enganado quem acredita que vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem. Não vai. Se eu paralisar, Letícia, eu vou falar para você, eu fiquei 2 anos fazendo só treinamento presencial. Treinamento presencial e palestra. Treinamento presencial e palestra. Eu não tinha tempo nem de cuidar das minhas mídias sociais. O tempo que eu fiquei afastado de mídia social, vivendo o mundo offline, aquilo me prejudicou no online. Porque eu abandonei um pouco, deixei no cemitério. Quando eu voltei, que tem 1 ano e pouco, estava no cemitério. Então, assim, eu mesmo estou reconstruindo tudo novamente de novo, no online. Por quê? Porque eu abandonei. Então, as pessoas precisam entender que não adianta, tem que ter equilíbrio. Faculdade não é só a faculdade. O mundo está completamente mudado. E a gente tem que mudar. Não adianta, tem que acompanhar. Exatamente. Olha, esse assunto é muito importante. Tem várias pessoas aqui que eu tô vendo. Tem fonoaudiólogas também aqui. Isso serve para fonoaudiologia também, serve para qualquer profissão. A gente sai da faculdade, a gente não sabe se comunicar. Não sabe mesmo não. E eu vejo isso aí também, a causa disso tudo, acredito que seja, primeiro deles, faculdade. As faculdades, elas não orientam. Eu acredito que toda faculdade, né, Letícia? Toda faculdade deveria ter uma matéria que não fosse optativa, né? Putz, a oratória. Cara, a oratória na faculdade de Direito, na minha época não tinha, nem optativa oratória. Nossa. Oratória, comunicação, não tinha. E é um fator principal, a gente não aprende a se comunicar. Eu fiz teatro lá atrás, porque minha mãe me colocou na época no teatro, porque eu tinha vergonha de falar. Tinha vergonha de me socializar com as pessoas. Me ajudou muito hoje? Óbvio que ajudou muito. Então, quando eu estou no palco, para mim é normal. É normal estar no palco para mim. É normal estar fazendo live para mim. Para mim não faz diferença. Só que tem muita gente que sente isso. Então, assim, mais uma vez, a gente precisa evoluir. E um dos passos principais que o advogado precisa cuidar é da sua comunicação. O advogado que não se comunica, ele dificilmente ele vai conseguir ter um avanço, ter um próximo nível na advocacia. Eu vejo muito assim. Então, assim, não adianta a gente ficar fechando os olhos. Não somente o advogado que você falou, você pega aí um médico, você pega... Só que nós usamos muito a voz. Sim. Nós estamos o tempo todo nos comunicando, entendeu? Então isso faz uma diferença grande. Vocês vão escutar cachorro, vão escutar tudo, que eu tô bem no jardim. Sim, olha só, e a Janaína, na última live eu fiz com a Janaína, e ela comentou assim, existem mais de, não sei quantos, mais de 1 milhão de advogados. Se a gente não se comunicar bem, imagina que tô fazendo uma consulta, então eu quero resolver um problema, eu vou falar com você, vou falar com mais 2 advogados. Quem é que eu vou realmente fechar o negócio? Não vai ser só por valor. Não. Vai ser por quem passa mais confiança, quem eu realmente acredito que vai resolver meu problema. Não adianta a gente achar que adianta ter só conteúdo. Tem que ter aquela voz que passa credibilidade, sem vício de linguagem, sem um monte de coisa que a gente sabe que acontece. E vamos fazer o seguinte, eu vi que tem bastante gente entrando aqui com vício de linguagem. Será que dá pra gente passar uma dica para eles já colocarem em prática? Dá sim. Vício de linguagem? Ó, tem algo que eu aplico para mim, tá? Eu não vou nem falar uma dica nesse... É uma dica. Eu assisto todas as lives e todos os vídeos que eu gravo.
e eu pontuo vícios que eu posso estar cometendo. Só que eu não uso somente o meu crítico. Eu pego um crítico de um outro colega. Porque às vezes aquilo que eu estou vendo pode ser normal para mim e não para o outro colega. Foi que nem uma vez que eu estava gravando um vídeo, um colega chegou ali e falou: André, por que você pisca tanto nos vídeos? Eu falei: gente, pisco? Eu fui olhar os vídeos, eu piscava, eu ficava assim, ó. Mas aquilo era de alguma forma o meu subconsciente, algum nervoso que eu estava passando, e que eu não me expressava na minha comunicação. Mas o meu corpo estava dizendo outra coisa por fora. Então eu piscava, ficava piscando muito. Eu fui ver os vídeos e falei: nossa, mas como eu pisquei. Então, assim, assista os seus vídeos, assista as suas lives. Ah, eu não faço vídeo, não faço live. Então se grava em casa falando com seu telefone, coloca ele ali em pé ou deitado, e assiste depois você falando. Mas pega um assunto que você domina. Porque se você pegar um assunto que você não domina, o que vai acontecer? O teu corpo vai falar muito por você. E os vícios de linguagem eles vão aparecer muito, porque a falta de conteúdo, ela te gera várias interferências na comunicação. A falta de conteúdo gera interferência na sua comunicação. Então pega um conteúdo que você domina e grava. Faz 1 minuto de vídeo ali e explica aquele conteúdo. E você faz o inverso. Pega um conteúdo que você não domina, que você sabe superficialmente, só para você entender como é que está funcionando hoje a tua comunicação e os seus vícios de linguagem. Aí você anota no papel. Ah, eu pisquei. Ah, eu fiquei olhando muito para lá. Ah, eu falei, Isso tudo vai fazer uma diferença. Essa é uma dica aí que eu uso até hoje para poder melhorar minha comunicação. Fala, mãe. Essa é uma grande dica. É. E não só para palestra, para live, que nem você falou. Ah, eu sou um advogado, eu atendo. Você pode gravar. Então, hoje a gente está sempre online. Por exemplo, estou utilizando o Zoom para falar com o cliente. Coloca o celular ali do lado, né? Você está aqui com a tela do computador, coloca o celular ali, gravando você falando com o cliente. Assiste depois. Como você conversa com ele? Se você fosse o seu cliente, você fecharia negócio? Você acreditaria nessa pessoa? Exatamente. Isso é um treino que a gente pode fazer o tempo todo. Até com a família. Nossa, preciso negociar com a minha mulher onde vai ser... Onde eu quero que sejam as férias. Se grava também. Como é que tá? Sabe uma coisa que eu fico injúria? Algo que me tira... Assim, me tira o tesão de conversar com a pessoa? Eu tô conversando com a pessoa e ela tá... Ou tá olhando para um lado... Ela não te olha. Cara, olho no olho, não te olha. A pessoa, você está conversando com ela, ela está olhando para a direita, está olhando para baixo, está olhando para cima, e ela está de frente para você. Ou então está ali mexendo no telefone, aí eu fico mudo, né? Aí eu faço, vou ficar mudo e não vou responder. E aí a pessoa fala assim, eu tô te perguntando. Eu falei, não, você não está me perguntando, você não está nem olhando para mim para falar comigo. Por quê? Eu começo a cutucar a pessoa. Né? E a gente tem que educar, principalmente os nossos filhos, porque eles nasceram num mundo completamente digital, onde a comunicação é muito pouca, comunicação visual. Eles falam muito olhando para os outros lugares, não para nós. E isso vai criando um vício que lá na frente ele possa precisar utilizar desse recurso da comunicação, e ele não vai conseguir se utilizar, por quê? Porque ele passou a infância toda com vícios. Ele viveu no piloto automático, se comunicando sem comunicar, sem olhar no olho a olho. Então, como é que ele vai subir num palco? Como é que ele vai fazer uma entrevista? Como é que ele vai defender uma tese se ele não teve isso a vida toda? Dá para mudar? Dá para mudar. Mas fica muito mais complicado. Acho que a Letícia caiu, vou continuar falando aqui. Então, assim, esse vício não, que tô a gente aqui, precisa... tá aí, né? Foi sem querer. Esse vício que a gente vem criando, ele é muito ruim. Então, assim, isso é um ponto primordial para mim. Isso me incomoda nas pessoas. Conversar comigo, mas não olhar. Tudo bem que às vezes você está ali sentado, um do lado do outro, não tem problema, mas às vezes você está de frente ali falando. Você está falando e a pessoa está olhando para o horizonte. Cara, preste atenção. Guarda uma coisa, para quem está aqui, algo que eu aprendi, esteja 100% presente. Eu gravei um vídeo uma vez falando sobre isso. Esteja 100% presente com a pessoa que está se comunicando com você. Porque isso é muito importante. É muito importante. Eu aprendi isso com meu pai, Letícia. Meu pai uma vez me deu uma lição, ele falou para mim assim, eu estou falando contigo. Eu falei, sim, eu estou escutando. Não,
Eu estou falando contigo visualmente. Você precisa me entender, não somente no auditivo, mas você precisa olhar para mim, para você entender o que eu quero passar para você. Ele falava isso muito com os clientes dele. Quando você estiver conversando com o seu cliente, ele está te escutando, mas se você atinge ele no auditivo, no visual e no sinestésico, o teu poder de persuasão ele é muito maior. Então eu aprendi muita coisa com meu pai, veio da venda. E eu tive muita prática de venda com meu pai. E isso me tocou muito. Então eu cresci aprendendo isso. Eu cresci aprendendo que eu precisava me comunicar. Quanto mais meio de comunicação eu consegui usar em um cliente, mais chance de persuasão eu tenho. Você sabe disso, você é da comunicação. Então, assim, se eu comunico auditivo, se eu comunico visual, se eu comunico sinestésico, cara, é muito mais fácil de você persuadir. Uma outra situação que também é muito interessante, às vezes você quer fechar um contrato pelo WhatsApp. Isso acontece muito com os colegas, não somente advogados. Eu quase não fecho contrato pelo WhatsApp. Tá, tudo bem. Você sabe quem é o seu receptor de lá? Quem está recebendo a comunicação? Você sabe se ele gosta de receber mensagens de texto? Você sabe se ele prefere receber um vídeo? Você sabe se ele prefere receber um áudio? Cara, você não sabe. Então, se você não sabe, você tem que usar das 3 ferramentas. Você testa as 3. Se você manda áudio, ele te responde com texto. Se você manda áudio, ele te responde com texto. A comunicação dele é via texto, não é via áudio. Você tem que começar a apurar hoje a tua comunicação. É mão dupla. Só que você tem que começar a captar o que está acontecendo na comunicação. Se tem interferência ou se a comunicação está a forma correta. Entendeu? Eu vejo muito dessa forma. Foram 2 dicas aí, hein? Mais de 2, né? Já foi um monte aqui, já foi um grande aprendizado. E é legal a gente falar para o pessoal também que aqui a gente está passando algumas dicas, mas existem realmente estratégias para a gente desenvolver isso. Por exemplo, como é que eu percebo a comunicação do outro e eu ajo com conexão? Eu consigo identificar até pelo tom da voz dela. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que fala sempre indo pro fino. Olá, tudo bem? Bom dia. Eu sei que é uma pessoa mais amável, eu sei como eu posso falar com ela de uma forma que vai gerar mais conexão. E tudo isso está dentro do ouvir. Primeiro você aprende a ouvir, sabendo dessas estratégias, você está cada vez ouvindo mais e gerando mais conexão. E aí não tem erro, não tem como você se comunicar mal, sabendo ouvir, tendo uma boa voz, gerando conexão, não é mesmo? É verdade. Eu tô aqui, mas olha quem tá querendo participar da live aqui, ó. Olha que... Essa live tá muito animal, hein? Eu mostro meu mini coelho, você mostra o cachorro. Não, e ele vem chegando, olha. Você vem chegando para trás, ele vem vindo para frente, ó. Calma aí, cara, não dá. Calma aí, meu. Eu tava querendo ver a praia ali atrás, isso sim. Tá, olha. Hoje tá nublado, hoje não tá sol, não. Hoje não tá dia de praia, não. Aqui tá nublado também. Eu usei meu escritório cativo agora aqui fora. Toda vez que eu vou fazer live, eu venho aqui pra fora. Tem um dia que eu tava fazendo live aqui nessa janela e o pessoal falou, você tá na roça? Eu falei, tô na roça. E vamos lá. A gente já passou várias dicas pro pessoal. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida específica. A gente vai contando por aqui. E olha só, André, já passou meia hora de live. Mas como passou rápido, hein? Rapidinho. Vamos começar a abrir os nossos segredos aqui? Vamos, fala aí. O pessoal quer saber mais das nossas estruturas, o que a gente está fazendo. Vamos sim. Começa aí, vai você. Então, tá bom. Pessoal, existe uma estrutura que a gente pode usar em qualquer situação de comunicação. Que é a estrutura do império. A gente uniu... Eu vou até contar a história um pouco antes de tudo isso, né, André? Como a gente se conheceu. Eu e o André, a gente se conheceu numa mentoria específica para palestrantes. E é até interessante, porque no meio de uma pandemia, onde a gente nem estava fazendo tanta palestra, a gente resolveu investir para aprender ainda mais. Ó, e nesse ano aí, eu tive... Ano passado, né? Eu tive... Foi ano passado. 63 palestras canceladas. Palestras presenciais
e 30 treinamentos cancelados. E mesmo assim a Nossa. gente decidiu, e mesmo assim, Zion, desce, calma aí, desce, Zion, vai correr no jardim, vai. Não, vai correr no jardim. E Fique mesmo assim, atenção. no meio de uma pandemia, é o que a gente fala, né? O que acontece com você quando você encontra um desafio, quando você encontra uma crise, quando você encontra uma pandemia? Você investe mais em você ou você para de investir em você? Então é isso que vai fazer uma diferença muito grande. No meio de uma pandemia que teve, nós investimos. Eu tive quase 100 palestras canceladas no ano de 2020, e mesmo assim nós fomos fazer uma mentoria com o Roberto Chiniachik, com o Arthur Chiniachik, sobre palestras, sobre como palestrar, sobre como potencializar a sua performance de palco, em um palco, em uma palestra, ou em um treinamento, ou em uma live. Então nós nos juntamos ali, foi ali que nós nos conhecemos, né, Letícia? Termina aí. Te cortei Foi ali que a gente se conheceu. Aí o André falou, puxa, uma fonoaudióloga, eu tenho um pigarro, uma rouquidão há tanto tempo, nunca cuidei dessa voz, só fico seguindo dica de Google, deixa eu falar com ela. E aí a gente começou a conversar, comecei a atender o André, puxar a orelha dele também. Aliás, quem tem muito pigarro já pega o nebulizador, faz exercícios, toma água, que não dá pra viver com... É muito É incômodo. verdade. Me incomoda mesmo. Às vezes, E aí 5 minutos falando já incomoda. já fica com a voz rouca, com a voz cansada, e o outro percebe isso. Isso que é interessante. As pessoas, elas, mesmo que elas não saibam exatamente o nome, elas percebem que você está incomodado de estar ali. Então, pensem nisso. E aí, o que a gente fez? A gente falou, por que a gente não une nossos conhecimentos? Agora a gente já tem ainda mais, a gente já dava palestras antes, mas a gente tem mais estrutura agora, tem conhecimento de outros métodos que a gente pode utilizar. Você é fonoaudióloga, já trabalha com a voz, com a comunicação de tanta gente. Eu também já trabalho no sentido mais da advocacia. E a gente não se junta e cria o advogado palestrante para ensinar os advogados exatamente. a se comunicarem de forma excelente, com uma E boa ali, voz. e ali é legal, né, Letícia? Porque, assim, tem gente que me pergunta assim, André, vocês criaram um programa, já lançaram? Eu falei, não, a gente não lançou ainda, porque a gente segurou um pouco em função de outros lançamentos, e a gente estava estruturando realmente o advogado palestrante para levar o melhor para os colegas advogados. Eu já tenho um treinamento, que é o advogadosucesso.com. Então, o advogado palestrante não é só ensinar o advogado a palestrar, é também. Porque lá dentro, a Letícia faz um trabalho de voz que nós não temos aqui fora, que nós não temos na faculdade, que é a causa muito disso, de que a gente não ter esse treinamento. Então, é algo que é muito completo com relação à performance. Então, você vai performar a sua voz, você vai ter um pouco mais de sensibilidade para poder apurar e criar as suas palestras, criar os seus treinamentos e obedecer a estrutura, né, Letícia? Porque sem estrutura, a gente tem aí as 4 meninas lá que estão trabalhando, Letícia, a Janaína, a Tatiana, a Graça, a Jamila, que vem fazendo isso com relação à voz delas, vem melhorando, a gente acompanha e vê o crescimento absurdo delas ali, né? Muito legal, né? Eu fico muito feliz de ver. Com certeza. Quem não conhece as duas, eu fiz a primeira live com a Tati e a segunda com a Janaína. É só assistir que vocês vão acompanhar como elas estão se comunicando bem, com uma boa voz. E o que elas têm que fazer para fazer isso? Só colocar em prática o método. Só colocar em prática. Que ir adivinhando, né? Jogando no Google, que nem o André já fez. A gente pode simplesmente seguir uma estrutura. Olha, não melhorou nada, hein? Esse Google não tá com nada, não. Porque eu fiz e voltou tudo de novo. Às vezes até piora. Isso que a gente tem que falar pro pessoal. Eu acho que a minha piorou na época, porque eu perdi realmente a voz. Porque eu percebi que estava acontecendo alguma coisa de errado, né? Mesmo assim, eu continuei. Eu vou te marcar no destaque, tá no meu destaque. Eu vou te marcar no destaque só para você entender como é que você vê. Aquele processo ali já era quando estava melhorando. Eu cheguei a ficar sem voz. Eu falava e não saía realmente. A minha voz não saía.
Então, assim, o treinamento advogado palestrante, ele vem ali, na verdade, te ensinando técnicas. É uma estrutura, são técnicas, são exercícios que todos os colegas advogados e advogadas vão sair dali de alguma forma melhor do que entraram. Pode ter certeza disso. É algo que Com não tem certeza. ainda, é algo que não tem no mercado. A gente preparou um e-book. O link está na minha bio, está na bio da Letícia. É só você clicar lá. Tá como perder o medo de falar em público, ter uma voz poderosa. Clica lá que vocês vão direto para um site, que é um site nosso mesmo, que está escrito advogadopalestrante.com. E lá dentro, deixa o seu nome, deixa o seu e-mail, que a gente vai enviar o e-book para você. Até domingo o e-book está na tua mão, lá no teu e-mail. Então, assim, dá uma olhada com carinho, por quê? Porque você precisa enxergar, você precisa olhar para a sua voz, você precisa olhar para a sua comunicação. Ah, André, eu já dou palestra, eu já faço isso há um bom tempo, já dou treinamento, já faço live. Assiste, porque eu fiz exatamente 193 palestras antes de passar pelo treinamento, pela mentoria que nós fizemos do Roberto Chiniachique. E aí nós juntamos o conhecimento dele com o nosso conhecimento e criamos o Advogado Palestrante. E eu descobri, mesmo após 193 palestras, que eu cometia diversos erros. Diversos erros. Então, olha só, esvazia o copo. Eu sei que às vezes a gente quer acreditar que a gente já sabe tudo, né? Isso é normal, é ser humano. Ah, eu não vou estudar mais não, porque eu já sei. Ah, não vou estudar mais PNL não, porque eu já sei. Todo ano eu passo por uma reciclagem de PNL, Programação Neurolinguística. Todo ano eu passo por uma reciclagem de mentoria. Por quê? Porque eu preciso mudar, porque eu preciso evoluir. Às vezes aquela pessoa ali vai te ensinar algo que você não sabe ainda. Uma coisa que ela venha te ensinar algo, até que você não goste que ela faz, você vai aprender a não fazer aquilo dali. Exatamente. Então, assim, não é só o que ela vai te ensinar, cara, é o que você não quer fazer. Isso é muito legal. Então, assim, é um exercício que eu uso frequentemente. Então, olha, pega o e-book, baixa, lê. Vê, porque você vai ter coisas ali que você não viu ainda, tenho certeza, porque aconteceu comigo. E aconteceu com diversos outros colegas. Ah, eu já vi tudo. Porra, maravilha. O que você pode potencializar disso daqui? Então aprende. O negócio é esvaziar o copo e aprender. Conhecimento nunca é demais. Exatamente. Isso que você falou, você pode aprender até o que você não quer fazer. Isso é muito bacana. Quando a gente abre esses olhos, os nossos sentidos para isso, a gente começa a consertar na nossa própria comunicação. É. Por exemplo, eu tenho muito né na minha fala. Se eu começo a assistir o André, por exemplo, e ele tem muito né, isso vai me incomodar. Falar, puxa, ele fala né na fala dele. E aí o meu cérebro já aprendeu, né é chato, é ruim. Quando eu for falar né, parece que já vai vir. Isso já vai me ajudar a melhorar. Exatamente. Eu às vezes eu falo, às vezes eu me pego, eu já sei, né? O grande legal aí, nisso tudo, Letícia, que eu acho bacana, é quando as pessoas entram naquele exercício que a gente fala sobre o nível de consciência, né? A gente tem que dar a primeira coisa, o nível de consciência para o aluno. O que é o nível de consciência? O aprendizado hoje são 4 níveis. Incompetência inconsciente, incompetência consciente, competência inconsciente e competência consciente. Né? Então são 4 níveis de aprendizado. O primeiro deles é fazer você enxergar que você está cometendo um erro. É aquilo que você não sabe que não sabe. Que é o que a maioria faz. Ele não sabe que ele não sabe. Ele não sabe que ele está cometendo um erro. Ele não sabe que ele está fazendo... ele não sabe que ele olha muito para o lado. Ele não... Então, o nível de consciência é o primeiro ponto de partida. E, geralmente, nesse nível de consciência tem a negação. Eu estou fazendo isso... Desculpa. Eu estou fazendo isso? Jamais que eu estou fazendo isso. Então, essa negação, ela existe. E a negação começa muito antes. Ela começa agora aqui. De algumas pessoas que assistem, de outras pessoas que vão embora e falam assim, putz, eu não preciso. Eu já estou bem. Eu estou legal. Eu sei porque eu passei por isso. Gente, a gente passou por isso. Vocês que estão aqui também passaram por isso em algum momento de vida de vocês. Então é esvaziar o copo, esvazia o copo mesmo, assim. Você não assiste filme 2 vezes? 3, 4, 5? Cara, é igual. Tem gente que assiste novela. Ah, tô vendo a novela de novo. Putz, eu não vi isso, né? Na primeira vez que eu vi,
Sim, é o nível de consciência, você está tendo consciência agora. Então, aprender sobre palestrar, sobre como você melhorar a sua comunicação, é você assistir várias vezes. Você pega o e-book e você vai ler uma vez, é igual o livro. Li uma vez. Eu aprendi sempre lendo livros, tá? Eu nunca anotava a matéria das pessoas, dos professores. Eu pegava o livro que eles estudavam e eu lia. A minha comunicação sempre foi por livro. E aí você lê o livro de novo, você tem uma outra visão. A percepção é outra. A percepção do nosso cérebro é outra. É que nem quando você corre e faz sempre o mesmo percurso. Corre para a direita, numa praça, ou então vai sempre para um lado. Quando você corre para o outro lado, a tua percepção muda. O aprendizado também é assim. Então a gente tem que começar a ter esse nível de consciência. Então esse nível de consciência é muito legal quando a gente dá para o aluno. Por quê? Porque ele vai começar a identificar ali os erros que ele está cometendo. E é através dos erros que a gente vai lapidando. O que ele tem de bom, a gente potencializa. E o que tem de erro, a gente corrige, na verdade. E coloca algo na frente ali para ele começar a melhorar. Então isso é que faz uma diferença enorme. Eu comecei a analisar, na verdade, o meu processo de melhoria. Né? Eu tenho anotado todos os meus erros, Letícia, é muito engraçado. Eu tenho anotado todos os meus erros que eu cometi em palco. E eu trouxe isso para dentro do treinamento. E eu trouxe isso também para a gente jogar num livro mais para frente. Por quê? Cara, isso é prática. Não adianta. Prática não tem como. E uma coisa que eu gosto de falar. Na escola da vida não há prova de recuperação. Na escola da vida não há prova de recuperação. Você tem que mudar agora. Você tem que aprender agora. Vai ficar esperando cometer o erro? Cara, cometeu o erro e cometeu o erro. Você comete um erro grosseiro de palco, não tem prova de recuperação. Já fez. Já foi. Já te julgaram. É a realidade. Então a gente tem que começar a ter um nível de conhecimento agora. De consciência agora. Para conseguir mudar, para conseguir evoluir, para conseguir entregar mais, para conseguir dar um passo mais à frente. A crise vai acontecer. Hoje é pandemia, amanhã pode ser uma outra. Então não se paralisa. Quando a gente se paralisa, você deixa de entrar em ação. Quando você deixa de entrar em ação, você tem resultado. Não é que você não tem. Você tem. Ou ele é zero, ou ele é negativo. Sem ação, resultado ou fica tudo igual, ou ele é negativo. E quando o resultado é negativo, o que acontece com as tuas crenças? Elas aumentam. Ah, eu não vou fazer isso porque eu não tive resultado. Não vou fazer aquilo porque eu não tive resultado. Mas você não teve resultado porque você não entrou em ação. E aí o que acontece quando você não tem resultado? Você não investe em conhecimento. Por isso que muitas pessoas na pandemia deixaram de investir em desenvolvimento pessoal. Deixaram de investir em desenvolvimento pessoal. E aí o que elas fazem? Elas vão assinar Netflix, elas vão assinar Globoplay, elas vão pegar o dinheiro e vão comprar algo que não faz sentido. Ah, eu vou entrar para esse clube aqui de não sei o que lá, porque isso aqui faz mais sentido para mim. Tá, o que isso vai te ajudar ao teu desenvolvimento pessoal? Então, assim, eu falo, isso é algo que dói, às vezes, falar para as pessoas. Por quê? Porque é a verdade, porque é o que a gente precisa entender. É a gente, somos nós que entramos nesse ciclo vicioso, somos nós que entramos nesse ciclo que vai jogando a gente para baixo, que vai jogando a gente para o buraco. E eu digo mais uma coisa para vocês. O poço tem mais fundo. Não acredita que não vai piorar. Pode piorar. Pode piorar. Tem gente que fala assim, já estou no poço mesmo, já estou na merda, então, vou fazer isso aqui mais. Não, experimenta fazer para você ver se não pode ficar pior. Então, assim, por maior que seja a crise, por menor que seja a crise, entra em ação. Faz uma ação positiva, porque essa ação positiva, ela vai te ajudar a melhorar o teu desenvolvimento, o teu resultado. Ação zero, ou é resultado zero ou é resultado negativo. Guarda isso. E na escola da vida não há prova de recuperação. É a hashtag de hoje. Hashtag de hoje. Comentem depois, vou colocar no IGTV. Quem prestou atenção na live, coloca ali que vai receber o e-book. E completa lá o cadastro no link. André, depois disso não tem nem o que falar. Já falou tudo. Já falou tudo. Né? Isso não é
Só para advogado, não. É para todo mundo. É para É mim para tudo. também. É É, para o próprio André. E a gente coloca isso em prática o tempo todo. Eu estou o tempo todo me desenvolvendo. Eu estou dando mentoria, mas estou recebendo mentoria, estou multiplicando meu conhecimento, estou aumentando meu networking. Estou sempre em movimento. Não dá para a gente parar. Quando as coisas estiverem difíceis, é aí que você não tem que parar mesmo. Tem que ir atrás. Como o André é falou, verdade. o poço pode sempre ser mais fundo ainda. Não acredita que ele é rasinho, não. É, não é raso, não. Eu cavei muito, sabe? Eu lembro que eu cavei muito. Teve uma época que eu falei assim, falei, gente, eu já quebrei 2 empresas, não pode piorar isso. Não é possível que tenha, que possa piorar. E piorou. E piorou muito. Aí depois melhorou de novo, né? Mas melhorou porque a gente entrou em ação, não adianta ficar parado, não. Mas é isso. Ó, fiquem ligados, porque a gente vai lançar um treinamento, que é o advogado palestrante, onde ele trabalha comunicação, persuasão, voz, principalmente voz, que a Letícia é fera nisso. Entendeu? E ela fica de olho. Eu adoro vícios de linguagem, vícios de comunicação. Eu fico caçando vícios de comunicação e vícios de linguagem. E o mais importante, uma estrutura. A estrutura ela vai mandar em tudo. A estrutura ela vai fazer você se comunicar melhor, ela vai fazer você falar melhor. A Janaína está aqui na live, aqui, olha, ela pode falar o Ela quer quanto é. ver. Ela quer ver o mar. Olha aí, Janaína, ó. Hoje o céu não tá azul. Meu cachorro tá aqui tomando conta de mim, ó. Ele fica aqui nas lives participando. Né, Zaya? Né? O Não, meu mas não fica tem o aí. mar para mostrar aqui, não. Só tem a cidade. Fica aí. Fica aí. Não quer vir, não. Se eu falar o nome dele, ele quer vir pra cá. E é isso. Então, assim, é um treinamento que a gente vai lançar em breve. Se você quiser ficar por dentro do treinamento, o que você faz? Entra no link da bio, baixa o e-book, que você já vai aprender alguma coisa que está ali dentro, porque é muito importante. E dali a gente avisa vocês mais para frente como tudo vai acontecer. Beleza? Beleza, continuem acompanhando por aqui. Pessoal, uma ótima tarde, um bom dia para vocês. E vamos tornar cada vez mais conscientes os nossos erros para a gente consertar e aumentar o nosso conhecimento, tá bom? Gratidão, Porque, Letícia. uma última coisa, quem não é visto, não é lembrado, isso todo mundo já sabe. Mas quem não é ouvido e bem ouvido, também Oxi. não é nem reconhecido. Pensem E aí, nisso. mano? E ainda é mal falado. Beijo. Beijo. Beijo, obrigada, André. Tchau, tchau.